Capítulo 10. No outro dia, a casa do Miranda estava em preparos de festa. Lia-se no Jornal do Comércio que Sua Excelência fora agraciado pelo governo português com o título de Barão do Freixal. E como os seus amigos se achassem prevenidos para ir cumprimentá-lo no domingo, o negociante dispunha-se a recebê-los condignamente. Do cortiço onde esta novidade causou sensação, viam-se nas janelas do sobrado, abertas de par em par, surgir de vez em quando Leonor ou Isaura, a sacudirem tapetes e capachos, batendo-lhes em cima com um pau, os olhos fechados, a cabeça torcida para dentro por causa da poeira que a cada pancada se levantava, como fumaça de um tiro de peça. Chamaram-se novos criados para aqueles dias. No salão da frente, pretos lavavam o soalho e na cozinha havia reboliço. Dona Estela, de penteador de cambraia enfeitado de laços cor-de-rosa, era lobrigada de relance, ora de um lado, ora de outro, a dar as suas ordens, abanando-se com um grande leque. Ou aparecia no patamar da escada de fundo, preocupada em soerguer as saias contra as águas sujas da lavagem que escorriam para o quintal. Zulmira também ia e vinha, com a sua palidez fria e úmida de menina sem sangue. Henrique, de paletó branco, ajudava o botelho nos arranjos da casa e, de instante a instante, chegava à janela para namoriscar Pombinha, que fingia não dar por isso, toda embebida na sua costura, à porta do número 15, numa cadeira de vime, uma perna dobrada sobre a outra, mostrando a meia de seda azul e um sapatinho preto de entrada baixa. Só de longo em longo espaço ela desviava os olhos do serviço e erguia-os para o sobrado. Entretanto, a figura gorda e encanecida do novo barão, sobrecasacado, com o chapéu alto derreado para trás na cabeça e sem largar o guarda-chuva, entrava da rua e atravessava a sala de jantar, seguia até a despensa, diligente e esbaforido, indagando se já tinha vindo isto e mais aquilo, provando dos vinhos que chegavam em garrafões, examinando tudo, voltando-se para a direita e para a esquerda, dando ordens, ralhando, exigindo atividade, depois tornava a sair, sempre apressado, e metia-se no carro que o esperava à porta da rua. Toca, toca! Vamos ver se o fogueteiro aprontou os fogos. E viam-se chegar quase sem intermitência homens carregados de gigos de champanha, caixas de porto e bordeaux, barricas de cerveja, cestos e cestos de mantimentos, latas e latas de conserva. E outros traziam perus e leitões, canastras de ovos, quartos de carneiro e de porco, e as janelas do sobrado iam se enchendo de compoteiras de doce ainda quente, saído do fogo, e travessões de barro e de ferro, com grandes peças de carne em vinha d'alhos, prontos para entrar no forno. À porta da cozinha penduraram pelo pescoço um cabrito esfolado, que tinha as pernas abertas, lembrando sinistramente uma criança a quem enforcassem depois de tirar-lhe a pele. Todavia, cá embaixo, um caso palpitante agitava a estalagem. Domingos, o sedutor da Florinda, desaparecera durante a noite e um novo caixeiro o substituía ao balcão. O vendeiro retorquia atravessado a quem lhe perguntava pelo evadido. Sei cá. Creio que não podia trazê-lo pendurado ao pescoço. Mas você disse que respondia por ele? Repontou Marciana, que parecia ter envelhecido 10 anos naquelas últimas 24 horas. De acordo, mas o tratante cegou-me. Que havemos de fazer? É ter paciência. Pois então ande com o dote. Que dote? Você está bêbada? Bêbada, hein? Ah, coja! Tão bom é um como o outro, mas eu hei de mostrar. Ora, não me amole! E João Romão virou-lhe as costas para falar à bertoleza que se chegara.
deixa estar, malvado, que Deus é quem há de punir por mim e por minha filha, exclamou a desgraçada, mas o vendeiro afastou-se indiferente às frases que uma ou outra lavadeira imprecava contra ele. Elas, porém, já se não mostravam tão indignadas como na véspera. Uma só noite rolada por cima do escândalo bastara para tirar-lhe o mérito de novidade. Marciana foi com a pequena à procura do subdelegado e voltou aborrecida, porque lhe disseram que nada se poderia fazer enquanto não aparecesse um delinquente. Mãe e filha passaram todo esse sábado na rua, numa roda viva de secretaria e das estações de polícia para o escritório de advogados que, um por um, lhes perguntavam de quanto dispunham para gastar com o processo, despachando-as sem mais considerações, logo que se inteiravam da escassez de recursos de ambas as partes. Quando as duas, prostradas de cansaço, esbraseadas de calor, tornaram à tarde para a estalagem, na hora em que os homens do mercado que ali moravam recolhiam-se já com os balaios vazios ou com o resto da fruta que não conseguiram vender na cidade, Marciana vinha tão furiosa que, sem dar palavra à filha e com os braços moídos de esbordoá-la, abriu toda a casa e correu a buscar água para baldear o chão. Estava possessa. Vê a vassoura? Anda, lava! Lava que está indo numa porcaria! Parece que nunca se limpa o diabo desta casa. É deixá-la fechada 1 hora e morre-se de fedor. Apre! Isso faz peste! E notando que a pequena chorava, agora deste para chorar, hein? Mas na ocasião do relaxamento havias de estar bem disposta. A filha soluçou. Cala-te, coisa ruim! Não ouviste? Florinda soluçou mais forte. Ah, chora sem motivo? Espera que te faço chorar com razão. E precipitou-se sobre uma acha de lenha. Mas a mulatinha, de um salto, pinchou pela porta e atravessou de uma só carreira o pátio da estalagem, fugindo em desfilada pela rua. Ninguém teve tempo de apanhá-la, e um clamor de galinheiro assustado levantou-se entre as lavadeiras. Marciana foi até ao portão, como uma doida, e, compreendendo que a filha a abandonava, desatou por sua vez a soluçar, de braços abertos, olhando para o espaço. As lágrimas saltavam-lhe pelas rugas da cara, e logo, sem transição, disparou da cólera que a convulsionava desde a manhã da véspera para cair numa dor humilde e enternecida de mãe que perdeu o filho. Para onde iria ela? Meu pai do céu! Pois você desde ontem que bate na rapariga? Disse-lhe a Rita. Fugiu-lhe, é bem feito, que diabo! Ela é de carne, não é de ferro. Minha filha! É bem feito, agora chore na cama, que é lugar quente. Minha filha, minha filha, minha filha! Ninguém quis tomar o partido da infeliz, à exceção da cabocla velha, que foi colocar-se perto dela, fitando-a imóvel, com o seu desvairado olhar de bruxa feiticeira. Marciana arrancou-se da abstração plangente em que caíra para arvorar-se terrível defronte da venda, apostrofando com a mão no ar e a carapinha desgrenhada. Este galego é que teve a culpa de tudo, maldito sejas tu, ladrão! Se não me deres conta de minha filha, malvado, pego-te fogo na casa. A bruxa sorriu sinistramente ao ouvir estas últimas palavras. O vendeiro chegou à porta e ordenou em tom seco a Marciana que despejasse o número 12. É andar, é andar. Não quero essa berraria aqui. Bico, ou chamo um urbano. Dou-lhe uma noite, amanhã pela manhã. Rua! Ah, ele esse dia estava intolerante com tudo e com todos. Por mais de uma vez mandara a Bertoleza a coisa mais imunda, apenas porque esta lhe fizera algumas perguntas concernentes ao serviço. Nunca o tinham visto assim, tão fora de si,
tão cheio de repelões, nem parecia aquele mesmo homem inalterável, sempre calmo e metódico. E ninguém seria capaz de acreditar que a causa de tudo isso era o fato de ter sido o Miranda agraciado com título de barão. Sim, senhor, aquele taverneiro, na aparência tão humilde e tão miserável. Aquele sovina que nunca saíra dos seus tamancos e da sua camisa de riscadinho de Angola. Aquele animal que se alimentava pior que os cães, para pôr de parte tudo que ganhava ou extorquia. Aquele ente atrofiado pela cobiça e que parecia ter abdicado dos seus privilégios e sentimentos de homem. Aquele desgraçado que nunca jamais amara senão ao dinheiro, invejava agora o Miranda, invejava-o deveras, com dobrada amargura do que sofrera o marido de dona Estela, quando, por sua vez, o invejara ele. Acompanhara-o desde que o Miranda viera a habitar o sobrado com a família. Vira-o nas felizes ocasiões da vida, cheio de importância, cercado de amigos e rodeado de aduladores. Vira-o dar festas e receber em sua casa as figuras mais salientes da praça e da política. Vira-o luzir como um grosso peão de ouro, girando por entre damas da melhor e mais fina sociedade fluminense. Vira-o meter-se em altas especulações comerciais e sair-se bem. Vira seu nome figurar em várias corporações de gente escolhida e em subscrições, assinando belas quantias. Vira-o fazer parte de festas de caridade e festas de regozijo nacional. Vira-o elogiado pela imprensa e aclamado como homem de vistas largas e grande talento financeiro. Vira-o, enfim, em todas as suas prosperidades e nunca lhe tivera inveja. Mas agora, estranho deslumbramento, quando vendeiro leu no Jornal do Comércio que o vizinho estava barão. Barão! Sentiu tamanho calafrio em todo o corpo que a vista por um instante se lhe apagou dos olhos. Barão! E durante todo o santo dia não pensou noutra coisa. Barão! Com esta é que ele não contava, e defronte da sua preocupação, tudo se convertia em comendas e crachás. Até os modestos 2 vinténs de manteiga que media sobre um pedaço de papel de embrulho para dar ao freguês, transformavam-se de simples mancha amarela em opulenta insígnia de ouro cravejada de brilhantes. À noite, quando se estirou na cama, ao lado da Bertoleza para dormir, não pôde conciliar o sono. Por toda a miséria daquele quarto sórdido, pelas paredes imundas, pelo chão enlameado de poeira e sebo, nos tetos funebremente velados pelas teias de aranha, estrelavam pontos luminosos que se iam transformando em grã-cruzes, em hábitos e veneras de toda ordem e espécie. E em volta do seu espírito, pela primeira vez alucinado, um turbilhão de grandezas que ele mal conhecia e mal podia imaginar. Perpassou vertiginosamente em ondas de seda e rendas, veludo e pérolas, colos e braços de mulheres seminuas, num fremir de risos e espumar aljofrado de vinhos cor de ouro, e nuvens de caudas de vestido e abas de casaca lá iam, rodando deliciosamente ao som de langorosas valsas e à luz de candelabros de 1000 velas de todas as cores, e carruagens desfilavam reluzentes, com uma coroa portinhola, o cocheiro teso de libré, sopeando parelhas de cavalos grandes, e intermináveis mesas estendiam-se serpenteando a perder de vista, acumuladas de iguarias, numa encantadora confusão de flores, luzes, baixelas e cristais, cercadas de um e de outro lado por luxuoso renque de convivas, de taça em punho, brindando o anfitrião. E, porque nada disso o vendeiro conhecia de perto, mas apenas pelo ruído namorador e fato,
ficava deslumbrado com o seu próprio sonho. Tudo aquilo que agora lhe deparava o delírio, até aí só lhe passara pelos olhos ou lhe chegara aos ouvidos como o eco e reflexo de um mundo inatingível e longínquo, um mundo habitado por seres superiores, um paraíso de gozos excelentes e delicados, que os seus grosseiros sentidos repeliam, um conjunto harmonioso e discreto de sons e cores mal definidas e vaporosas, um quadro de manchas pálidas, sussurrantes, sem firmezas de tintas, nem contornos, em que se não determinava o que era pétala de rosa ou asa de borboleta, murmúrio de brisa ou ciciar de beijos. Não obstante, ao lado dele a crioula roncava, de papo para o ar, gorda, estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance lentamente, acentuando-se. E as dúbias sombras tomavam forma, e as vozes duvidosas e confusas transformavam-se em falas distintas, e as linhas desenhavam-se nítidas, e tudo ia se esclarecendo, e tudo se aclarava num reviver de natureza ao raiar do sol. Os tênues murmúrios suspirosos desdobravam-se em orquestras de baile, onde se distinguiam instrumentos, e os surdos rumores indefinidos eram já animadas conversas, em que damas e cavalheiros discutiam política, artes, literatura e ciência. E uma vida inteira, completa, real, descortinou-se amplamente defronte dos seus olhos fascinados. Uma vida fidalga, de muito luxo, de muito dinheiro. Uma vida em palácio, entre mobílias preciosas e objetos esplêndidos, onde ele se via cercado de titulares milionários e homens de farda bordada, a quem tratava por tu, de igual para igual, pondo-lhes a mão no ombro. E ali ele não era, nunca fora, o dono de um cortiço de tamancos e em mangas de camisa. Ali ele era o senhor barão, o barão do ouro, o barão das grandezas, o barão dos milhões. Vendeiro? Qual? Era o famoso, o enorme capitalista, o proprietário sem igual, o incomparável banqueiro, em cujos capitais se equilibrava a terra, como imenso globo em cima de colunas feitas de moedas de ouro, e viu-se logo montado a cavalheiras sobre o mundo, pretendendo abarcá-lo com as suas pernas curtas, na cabeça uma coroa de rei e na mão um cetro. E logo de todos os cantos do quarto começaram a jorrar cascatas de libras esterlinas, e a seus pés principiou a formar-se um formigueiro de pigmeus em grande movimento comercial, e navios descarregavam pilhas e pilhas de fardos, e caixões marcados com as iniciais do seu nome, e telegramas faiscavam eletricamente em volta da sua cabeça, e paquetes de todas as nacionalidades giravam vertiginosamente em torno de seu corpo de colosso, arfando e apitando sem trégua, e rápidos comboios a vapor atravessavam-no todo, de um lado a outro, como se o cosessem com uma cadeia de vagões. Mas, de repente, tudo desapareceu com a seguinte frase: acorda, João, para ir à praia! São horas! Bertoleza chamava-o aquele domingo, como todas as manhãs, para ir buscar o peixe que ela tinha de preparar para os seus fregueses. João Romão, com medo de ser iludido, não confiava nunca nos empregados a menor compra a dinheiro. Nesse dia, porém, não se achou com ânimo de deixar a cama e disse à amiga que mandasse o Manuel. Seriam 4 da madrugada. Ele conseguiu, então, passar pelo sono. Às 6 estava de pé,
Defronte, a casa do Miranda resplandecia já. Içaram-se bandeiras nas janelas da frente, mudaram-se as cortinas, armaram-se florões de murta à entrada e recamaram-se de folhas de mangueira o corredor e a calçada. Dona Estela mandou soltar foguetes e queimar bombas ao romper da alvorada. Uma banda de música em frente à porta do sobrado tocava desde essa hora. O barão madrugara com a família, todo de branco, com uma gravata de rendas brilhantes no peito da camisa, chegava de vez em quando a uma das janelas, ao lado da mulher ou da filha, agradecendo para a rua, e limpava a testa com o lenço, acendia charutos, risonho, feliz, resplandecente. João Romão via tudo isso com o coração moído. Certas dúvidas aborrecidas entravam-lhe agora a roer por dentro. Qual seria o melhor e o mais acertado? Ter vivido como ele vivera até ali, curtindo privações, em tamancos e em mangas de camisa? Ou ter feito como Miranda, comendo boas coisas e gozando à farta? Estaria ele, João Romão, habilitado a possuir e desfrutar tratamento igual ao do vizinho? Dinheiro não lhe faltava para isso. Sim, de acordo, mas teria ânimo de gastá-lo assim, sem mais nem menos? Sacrificar uma boa porção de contos de réis, tão penosamente acumulados, em troca de uma teteia para o peito? Teria ânimo de dividir o que era seu, tomando esposa, fazendo família e cercando-se de amigos? Teria ânimo de encher de finas iguarias e vinhos preciosos a barriga dos outros, quando até ali fora tão pouco condescendente para com a própria? E, caso resolvesse mudar de vida radicalmente, unir-se a uma senhora bem educada e distinta de maneiras, montar um sobrado como o do Miranda e volver-se titular, estaria apto para o fazer? Poderia dar conta do recado? Dependeria tudo isso somente da sua vontade? Sem nunca ter vestido um paletó, como vestiria uma casaca? Com aqueles pés, deformados pelo diabo dos tamancos, criados à solta, sem meias, como calçaria sapatos de baile? E suas mãos, calosas e maltratadas, duras como as de um cavouqueiro, como se ajeitariam com a luva? E isso ainda não era tudo. O mais difícil seria o que tivesse de dizer aos seus convidados. Como deveria tratar as damas e cavalheiros em meio de um grande salão cheio de espelhos e cadeiras douradas? Como se arranjaria para conversar sem dizer barbaridades? E um desgosto negro e profundo assoberbou-lhe o coração, um desejo forte de querer saltar e um medo invencível de cair e quebrar as pernas. Afinal, a dolorosa desconfiança de si mesmo e a terrível convicção da sua impotência para pretender outra coisa que não fosse ajuntar dinheiro e mais ainda, sem saber para quê e com que fim, acabaram azedando-lhe de todo a alma e tingindo de fel a sua ambição e despolindo o seu ouro. Fora uma besta, pensou de si próprio, amargurado, uma grande besta, pois não, porque em tempo não tratara de habituar-se logo a certo modo de viver, como faziam tantos outros seus patrícios e colegas de profissão? Por que, como eles, não aprendera a dançar e não frequentar as sociedades carnavalescas, e não fora de vez em quando à Rua do Ouvidor e aos teatros e a bailes e a corridas e a passeios? Por que se não habituara com as roupas finas e com o calçado justo e com a bengala e com o lenço e com o charuto e com o chapéu e com a cerveja e com tudo que os outros usavam naturalmente, sem precisar de privilégio para isso? Maldita economia! Teria gasto mais, é verdade. Não estaria tão bem, mas, ora a Deus, estaria habilitado a fazer do meu dinheiro o que bem quisesse. Seria um homem civilizado. Você deu hoje para conversar com as almas, seu João?
perguntou-lhe Bertoleza, notando que ele falava sozinho, distraído do serviço. Deixe-me. Não me amole você também. Não estou bom hoje. Oh, gentes, não falei por mal, credo. Está bem, basta. E o seu mau humor agravou-se pelo correr do dia. Começou a implicar com tudo. Arranjou logo uma pega à entrada da venda com o fiscal da rua, pois ele era lá algum parvo que tivesse medo de ameaças, de multas. Se o bolas do fiscal esperava comê-lo por uma perna, como costumava fazer com os outros, que experimentasse para ver só quanto lhe custaria a festa. E que lhe não rosnasse muito, que ele não gostava de cães à porta. Era andar. Pegou-se depois com a machona por causa de um gato desta que a semana passada lhe fora ao tabuleiro do peixe frito. Parava defronte das tinas vazias, encolerizado, procurando pretextos para ralhar. Mandava com um berro saírem as crianças do seu caminho. Que praga de piolhos! Arre, demônio! Nunca vira gente tão danada para parir! Pareciam ratas. Deu um encontrão no velho Libório. Sai tu também do caminho, fona de uma figa. Não sei que diabo fica fazendo cá no mundo um caco velho como este, que já não presta pra nada. Protestou contra os galos de um alfaiate que se divertia a fazê-los brigar, no meio de grande roda entusiasmada e barulhenta. Vituperou os italianos, porque estes, na alegre independência do domingo, tinham à porta da casa uma esterqueira de cascas de melancia e laranja que eles comiam tagarelando, assentados sobre a janela e a calçada. Quero isso limpo! Bramava furioso. Está pior que um chiqueiro de porcos. Apre! Tomara que a febre amarela os lamba todos. Maldita raça de carcamanos! Hão de trazer-me isso aceiado ou vão tudo para o olho da rua? Aqui mando eu! Com a pobre velha marciana, que não tratara de despejar o número 12, conforme a intimação da véspera, a sua fúria tocou ao delírio. A infeliz, desde que Florinda lhe fugira, levava a choramingar e maldizer-se, monologando com persistência maníaca. Não pregou o olho durante toda a noite, saíra e entrara na estalagem mais de 20 vezes, irrequieta, ululando como uma cadela a quem roubaram o cachorrinho. Estava apatetada. Não respondia às perguntas que lhe dirigiam. João Romão falou-lhe. Ela nem sequer se voltou para ouvir, e o vendeiro, cada vez mais excitado, foi buscar 2 homens e ordenou que esvaziassem o número 12. Os tarecos fora, e já! Aqui mando eu! Aqui sou eu, monarca! E tinha gestos inflexíveis de déspota. Principiou o despejo. Não, aqui dentro não. Tudo lá fora na rua! Gritou ele quando os descarregadores quiseram depor no pátio os trens de Marciana. Lá fora do portão, lá fora do portão! E a mísera, sem opor uma palavra, assistia ao despejo acocorada na rua, com os joelhos juntos, as mãos cruzadas sobre as canelas, resmungando. Transeuntes paravam a olhá-la. Formava-se já um grupo de curiosos, mas ninguém entendia o que ela rosnava. Era um rabujar confuso, interminável, acompanhado de um único gesto de cabeça triste e automático. Ali perto, o colchão velho, já roto e destripado, os móveis desconjuntados e sem verniz, as trouxas de mulambos úteis, as louças ordinárias e sujas do uso, tinham tudo amontoado e sem ordem, um ar indecoroso de interior de quarto de dormir, devassado em flagrante intimidade. E veio o homem dos 5 instrumentos, que aos domingos aparecia sempre, e fez-se o entra e sai dos mercadores. E lavadeiras ganharam a rua em trajos de passeio, e os taboleiros de roupa engomada que saíam, cruzaram-se com os sacos de roupa suja que entravam. E Marciana não se movia do seu lugar, monologando. João Romão percorreu o número 12, escancarando as portas, a dar arres e empurrando para fora com o pé
algum trapo ou algum frasco vazio que lá ficara abandonado. E a enxotada, indiferente a tudo, continuava a sussurrar funebremente. Já não chorava, mas os olhos tinha-os ainda relentados na sua muda fixidez. Algumas mulheres da estalagem iam ter com ela de vez em quando, agora de novo compungidas, e faziam-lhe oferecimentos. Marciana não respondia. Quiseram obrigá-la a comer. Não houve meio. A desgraçada não prestava atenção a coisa alguma. Parecia não dar pela presença de ninguém. Chamaram-na pelo nome repetidas vezes. Ela persistia no seu ininteligível monólogo, sem tirar a vista de um ponto. Cruzes, parece que lhe deu alguma. Augusta chegara-se também. Teria ensandecido? Perguntou a Rita, que a seu lado olhava para a infeliz com um prato de comida na mão. Coitada! Tia Marciana, dizia a mulata, não fique assim, levante-se, meta os seus trens para dentro. Vá lá para casa até encontrar arrumação. Nada, o monólogo continuava. Olhe que vai chover. Não tarda a cair água. Já senti 2 pingos na cara. Qual? A bruxa, a certa distância, fitava-a com estranheza, igualmente imóvel, como por um efeito de sugestão. Rita afastou-se porque acabava de chegar o Firmo, acompanhado pelo Porfiro, trazendo ambos embrulhos para o jantar. O amigo das dores também veio. Deram 3 horas da tarde. A casa do Miranda continuava em festa animada, cada vez mais cheia de visitas. Lá dentro a música quase que não tomava fôlego, enfiando quadrilhas e valsas. Moças e meninas dançavam na sala da frente com muito riso. Desarrolhavam-se garrafas a todo instante. Os criados iam e vinham de carreira da sala de jantar à despensa e à cozinha, carregados de copos em salvas. Henrique, suado e vermelho, aparecia de quando em quando à janela, impaciente por não ver Pombinha, que estava esse dia de passeio com a mãe em casa de Léonie. João Romão, depois de serrazinar na venda com os caixeiros e com a Bertoleza, tornou ao pátio da estalagem, queixando-se de que tudo ali ia muito mal. Censurou os trabalhadores da pedreira, nomeando o próprio Jerônimo, cuja força física, aliás, o intimidara sempre. Era um relaxamento aquela porcaria de serviço. Havia 3 semanas que estavam com uma broca à toa, sem atar nem desatar. Afinal, aí chegara o domingo e não se havia ainda lascado fogo. Uma verdadeira calaçaria. O tal seu Jerônimo, dantes tão apurado, era agora o primeiro a dar o mau exemplo. Perdia noites no samba, não largava os rastros da Rita Baiana e parecia embeiçado por ela. Não tinha jeito. Piedade, ouvindo o vendeiro dizer mal do seu homem, saltou em defesa deste com 2 pedras na mão e uma contenda travou-se, assanhando todos os ânimos. Felizmente, a chuva, caindo em cheio, veio dispersar o ajuntamento que se tornava sério. Cada um correu para o seu buraco, num alvoroço exagerado. As crianças despiram-se e vieram cá fora tomar banho debaixo das goteiras, por pagode, gritando, rindo, saltando e atirando-se ao chão, a espernearem, fingindo que nadavam. E lá defronte, no sobrado, ferviam brindes, enquanto a água jorrava copiosamente, alagando o pátio. Quando João Romão entrou na venda, recolhendo-se da chuva, um caixeiro entregou-lhe um cartão do Miranda. Era um convite para lá ir à noite tomar uma chávena de chá. O vendeiro, a princípio, ficou lisonjeado com o obséquio, primeiro desse gênero que em sua vida recebia. Mas logo depois voltou-lhe a cólera com maior ímpeto ainda. Aquele convite irritava-o como um ultraje, uma provocação. Por que o Pulha o convidara, devendo saber que ele de certo lá não ia? Para quê, se não para o enfrenesiar ainda mais do que já estava, seu Miranda que fosse à tábua com a sua festa e com os seus títulos?
Não preciso dele para nada, exclamou o vendeiro. Não preciso nem dependo de nenhum safardana. Se gostasse de festas, dava-as eu. No entanto, começou a imaginar como seria no caso que estivesse prevenido de roupa e aceitasse o convite. Figurou-se bem vestido, de pano fino, com uma boa cadeia de relógio, uma gravata com alfinete de brilhante, e viu-se lá em cima, no meio da sala, a sorrir para os lados, prestando atenção a um, prestando atenção a outro, discretamente silencioso e afável, sentindo que o citavam dos lados em voz mortiça e respeitosa, como um homem rico, cheio de independência, e adivinhava os olhares aprobativos das pessoas sérias, os óculos curiosos das velhas assentados sobre ele, procurando ver se estaria ali um bom arranjo para uma das filhas de menor cotação. Nesse dia serviu mal e porcamente aos fregueses, tratou aos repelões a bertoleza e, quando já às 5 horas deu com a marciana, que uns negros por compaixão haviam arrastado para dentro da venda, disparatou. Ora, bolas, para que diabos me metem em casa este estupor? Gosto de ver tais caridades com o que é dos outros. Isto aqui não é acoito de vagabundos? E, como um polícia, todo encharcado de chuva, entrasse para beber um gole de parati, João Romão voltou-se para ele e disse-lhe: Camarada, essa mulher é gira, não tem domicílio, e eu não hei de, quando fechar a porta, ficar com ela aqui dentro da venda. O soldado saiu, e daí a coisa de 1 hora, Marciana era carregada para o xadrez, sem o menor protesto e sem interromper o seu monólogo de demente. Os cacaréus foram recolhidos ao depósito público por ordem do inspetor do quarteirão, e a bruxa era a única que parecia deveras impressionada com tudo aquilo. Entretanto, a chuva cessou completamente, o sol reapareceu, como para despedir-se. Andorinhas esgaivotaram no ar, e o cortiço palpitou inteiro na trêfega alegria do domingo. Nas salas do barão a festa engrossava, cada vez mais estrepitosa. De vez em quando vinha de lá uma taça quebrar-se no pátio da estalagem, levantando protestos e surriadas. A noite chegou muito bonita, com um belo luar de lua cheia, que começou ainda com crepúsculo, e o samba rompeu mais forte, mais cedo que de costume, incitado pela grande animação que havia em casa do Miranda. Foi um forró-bodó valente. A Rita Baiana essa noite estava de veia para a coisa. Estava inspirada, divina, nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade. Também cantou, e cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio, e o firmo, bêbado de volúpia, enroscava de todo ao violão. E o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até o tutano com línguas finíssimas de cobra. Jerônimo não pôde conter-se. No momento em que a baiana, ofegante de cansaço, caiu exausta, assentando-se ao lado dele, o português segredou-lhe com a voz estrangulada de paixão: meu bem, se você quiser estar comigo, dou uma perna ao demo. O mulato não ouviu, mas notou o cochicho e ficou de má cara a rondar disfarçadamente o rival. O canto e a dança continuavam, todavia, sem afrouxar. Entrou a das dores. Neném, mais uma amiga sua que fora passar o dia com ela, rodavam de mãos nas cadeiras, rebolando em meio de uma volta de palmas cadenciadas no acompanhamento do ritmo requebrado da música. Quando o marido de Piedade disse um segundo cochicho à Rita, Firmo precisou empregar grande esforço para não ir logo às do cabo. Mas lá pelo meio do pagode, a baiana caíra na imprudência de derrear-se
toda sobre o português e soprar-lhe um segredo. Requebrando os olhos, firmo de um salto, aprumou-se então defronte dele, medindo-o de alto a baixo com um olhar provocador e atrevido. Jerônimo, também posto de pé, respondeu altivo com um gesto igual. Os instrumentos calaram-se logo. Fez-se um profundo silêncio. Ninguém se mexeu do lugar em que estava, e no meio da grande roda, iluminados amplamente pelo capituoso luar de abril, os dois homens, perfilados defronte um do outro, olhavam-se em desafio. Jerônimo era alto, espadaúdo, construção de touro, pescoço de Hércules, punho de quebrar um coco com um murro. Era força tranqüila, o pulso de chumbo. O outro, franzino, um palmo mais baixo que o português, pernas e braços secos, agilidade de maracujá. Era a força nervosa, era o arrebatamento que tudo desbarata no sobressalto do primeiro instante. Um sólido e resistente, o outro ligeiro e destemido, mas ambos corajosos. Senta, senta! Nada de rolo! Segue a dança! Gritaram em volta. Piedade erguera-se para arredar o seu homem dali. O cavouqueiro afastou-a com um empurrão, sem tirar a vista de cima do mulato. Deixa-me ver o que quer de mim este cabra! Rosnou ele. Dá-te um banho de fumaça, galego ordinário! Respondeu firmo frente a frente, agora avançando e recuando, sempre com um dos pés no ar e bamboleando todo o corpo e meneando os braços, como preparado para agarrá-lo. Jerônimo, esbravecido pelo insulto, cresceu para o adversário com um soco armado. O cabra, porém, deixou-se cair de costas rapidamente, firmando-se nas mãos, o corpo suspenso, a perna direita levantada, e o soco passou por cima, varando o espaço, enquanto o português apanhava no ventre um pontapé inesperado. Canalha! Berrou o possesso e ia precipitar-se em cheio sobre o mulato, quando uma cabeçada o atirou no chão. Levanta-te, que não dou em defuntos! Exclamou firmo de pé, repetindo a sua dança de todo o corpo. O outro erguera-se logo e, mal se tinha equilibrado, já uma rasteira o tombava para a direita, enquanto da esquerda ele recebia uma tapona na orelha. Furioso, desferiu novo soco, mas o capoeira deu para trás um salto de gato e o português sentiu um pontapé nos queixos. Espirrou-lhe sangue da boca e das ventas. Então fez-se um clamor medonho. As mulheres quiseram meter-se de permeio, porém o cabra as emborcava com rasteiras rápidas, cujo movimento de pernas apenas se percebia. Um horrível sarilho se formava. João Romão fechou às pressas as portas da venda e trancou o portão da estalagem, correndo depois para o lugar da briga. O Bruno, os mascates, os trabalhadores da pedreira e todos os outros que tentaram segurar o mulato tinham rolado em torno dele, formando-se uma roda limpa, no meio da qual o terrível capoeira, fora de si, doido, reinava, saltando a um tempo para todos os lados, sem consentir que ninguém se aproximasse. O terror arrancava gritos agudos. Estavam já todos assustados, menos a Rita, que, a certa distância, via de braços cruzados aqueles dois homens a se baterem por causa dela. Um ligeiro sorriso encrespava-lhe os lábios. A lua escondera-se. Mudara o tempo. O céu, de limpo que estava, fizera-se cor de lousa. Sentia-se um vento úmido de chuva. Piedade berrava, reclamando polícia. Tinha levado um troca-queixos do marido, porque insistia em tirá-lo da luta. As janelas do Miranda acumulavam-se de gente. Ouviam-se apitos, soprados com desespero. Nisto, ecoou na estalagem um bramido de fera enraivecida. Firmo acabava de receber, sem esperar, uma formidável cacetada na cabeça. É que Jerônimo havia corrido à casa e armara-se com seu varapau minhoto. E então o mulato, com o rosto banhado de sangue,
refilando as presas e espumando de cólera, erguera o braço direito, onde se viu cintilar a lâmina de uma navalha. Fez-se uma debandada em volta dos dois adversários, estrepitosa, cheia de pavor. Mulheres e homens atropelavam-se, caindo uns por cima dos outros. Albino perdera os sentidos. Piedade clamava, estarrecida e em soluços, que lhe iam matar o homem. A das dores soltava censuras e maldições contra aquela estupidez de se destriparem por causa de entrepernas de mulher. A machona, armada com ferro de engomar, jurava abrir as fuças a quem lhe desse um segundo coice, como acabava ela de receber um nas ancas. Augusta enfiara pela porta do fundo da estalagem para atravessar o capinzal e ir à rua ver se descobria o marido, que talvez estivesse de serviço no quarteirão. Por esse lado acudiam curiosos e o pátio enchia-se de gente de fora. Dona Isabel e Pombinha, de volta da casa de Léonie, tiveram dificuldade em chegar ao número 15, onde mal entraram, fecharam-se por dentro, praguejando a velha contra a desordem e lamentando-se da sorte que as lançou naquele inferno. Entanto, no meio de uma nova roda, incitada pelo povo, o português e o brasileiro batiam-se. Agora a luta era regular, havia igualdade de partidos, porque o cavouqueiro jogava o pau admiravelmente, jogava-o tão bem quanto o outro jogava a sua capoeiragem. Embalde firmo tentava alcançá-lo. Jerônimo, sopesando ao meio a grossa vara na mão direita, girava-a com tal perícia e ligeireza em torno do corpo, que parecia embastilhado por uma teia impenetrável e sibilante. Não se lhe via a arma, só se ouvia um zunido de ar simultaneamente cortado em todas as direções. E, ao mesmo tempo que se defendia, atacava. O brasileiro tinha já recebido pauladas na testa, no pescoço, nos ombros, nos braços, no peito, nos rins e nas pernas. O sangue inundava o inteiro. Ele rugia e arfava, iroso e cansado, investindo ora com os pés, ora com a cabeça, e livrando-se daqui, livrando-se dali, aos pulos e às cambalhotas. A vitória pendia para o lado do português. Os espectadores aclamavam-no já com entusiasmo, mas, de súbito, o capoeira mergulhou num relance até as canelas do adversário e surgiu-lhe rente dos pés, grudado nele, rasgando-lhe o ventre com uma navalhada. Jerônimo soltou um mugido e caiu de borco, segurando os intestinos. Matou! 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 Exclamaram todos com assombro. Os apitos esfuziaram mais assanhados. Firmo varou pelos fundos do cortiço e desapareceu no capinzal. Pega! Pega! Ai, meu rico homem! Ululou Piedade, atirando-se de joelhos sobre o corpo ensanguentado do marido. Rita viera também de carreira lançar-se ao chão junto dele, para lhe afagar as barbas e os cabelos. É preciso, doutor? Suplicou aquela, olhando para os lados à procura de uma alma caridosa que lhe valesse. Mas nisto um estardalhaço de formidáveis pranchadas estrugiu no portão da estalagem. O portão abalou com estrondo e gemeu. Abre, abre! Reclamavam de fora. João Romão atravessou o pátio como um general em perigo, gritando a todos. Não entra, polícia! Não deixa entrar! Aguenta, aguenta! Não entra! Não entra! Repercutiu a multidão em coro. E todo o cortiço ferveu que nem uma panela ao fogo. Aguenta! Aguenta! Jerônimo foi carregado para o quarto a gemer nos braços da mulher e da mulata. Aguenta! Aguenta! De cada casulo espipavam homens armados de pau, achas de lenha, varais de ferro. Um empenho coletivo os agitava agora a todos numa solidariedade briosa, como se ficassem desonrados para sempre se a polícia entrasse ali pela primeira vez.
Enquanto se tratava de uma simples luta entre dois rivais, estava direito. Jogassem lá as cristas, que o mais homem ficaria com a mulher. Mas agora tratava-se de defender a estalagem, a comuna, onde cada um tinha a zelar por alguém ou alguma coisa querida. Não entra, não entra! E berros atroadores respondiam às pranchadas, que lá fora se repetiam ferozes. A polícia era o grande terror daquela gente, porque sempre que penetrava em qualquer estalagem havia grande estrupício. A capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira, os urbanos invadiam os quartos, quebravam o que lá estava, punham tudo em polvorosa. Era uma questão de ódio velho. E, enquanto os homens guardavam a entrada do capinzal e sustentavam de costas o portão da frente, as mulheres em desordem rolavam as tinas, arrancavam jiraus, arrastavam carroças, restos de colchões e sacos de cal, formando às pressas uma barricada. As pranchadas multiplicavam-se. O portão rangia, estalava, começava a abrir-se, ia ceder, mas a barricada estava feita e todos entrincheirados atrás dela. Os que entraram de fora por curiosidade não puderam sair e viam-se metidos no surumbamba. As cercas das hortas voaram. A machona terrível fungara as saias e empunhava na mão o seu ferro de engomar. A das dores, que ninguém dava nada por ela, era uma das mais duras e que parecia mais empenhada na defesa. Afinal, o portão lascou. Um grande rombo abriu-se logo. Caíram tábuas. E os 4 primeiros urbanos que se precipitaram dentro foram recebidos a pedradas e garrafas vazias. Seguiram-se outros. Havia uns 20. Um saco de cal, despejado sobre eles, desnorteou-os. Principiou, então, o sarceiro grosso. Os sabres não podiam alcançar ninguém por entre a trincheira, ao passo que os projéteis, arremessados lá de dentro, desbaratavam o inimigo. Já o sargento tinha a cabeça partida e 2 praças abandonavam o campo, à falta de ar. Era impossível invadir aquele baluarte com tão poucos elementos, mas a polícia teimava, não mais por obrigação que por necessidade pessoal de desforço. Semelhante resistência os humilhava. Se tivessem espingardas, fariam fogo. O único deles que conseguiu trepar à barricada rolou de lá abaixo sob uma carga de pau e teve de ser carregado para a rua pelos companheiros. O Bruno, todo sujo de sangue, estava agora armado de um rifle e o Porfiro, mestre na capoeiragem, tinha na cabeça uma barretina de urbano. Fora os morcegos! Fora, fora! E a cada exclamação, tome pedra, tome lenha, tome cal, tome fundo de garrafa. Os apitos estridulavam mais e mais fortes. Nessa ocasião, porém, Neném gritou, correndo na direção da barricada. Acudam aqui, acudam! Há fogo no número 12, está saindo fumaça! Fogo! A este grito, um pânico geral apoderou-se dos moradores do cortiço. Um incêndio lamberia aquelas 100 casinhas enquanto o diabo esfrega um olho. Fez-se logo medonha confusão. Cada qual pensou em salvar o que era seu. E os policiais, aproveitando o terror dos adversários, avançaram com ímpeto, levando na frente o que encontravam e penetrando enfim no infernal reduto, a dar espadeiradas para a direita e para a esquerda, como quem destroça uma boiada. A multidão atropelava-se, desembestando num alarido. Uns fugiam à prisão, outros cuidavam em defender a casa. Mas as praças, loucas de cólera, metiam dentro as portas e iam invadindo e quebrando tudo, sequiosas de vingança. Nisto, roncou no espaço a trovoada. O vento do norte zuniu mais estridente e um grande pé d'água desabou cerrado. Fim do capítulo 10. Capítulo 11.
A bruxa, por influência sugestiva da loucura de Marciana, piorou de juízo e tentou incendiar o cortiço. Enquanto os companheiros o defendiam a unhas e dentes, ela, com todo o disfarce, carregava palha e sarrafos para o número 12 e preparava uma fogueira. Felizmente acudiram a tempo, mas as consequências foram do mesmo modo desastrosas, porque muitas outras casinhas, escapando como aquela ao fogo, não escaparam à devastação da polícia. Algumas ficaram completamente assoladas. E a coisa seria ainda mais feia se não viera o providencial aguaceiro apagar também o outro incêndio ainda pior, que, de parte a parte, lavrava nos ânimos. A polícia retirou-se sem levar nenhum preso. A ir iriam todos à estação. Deus te livre! Demais para quê? O que ela queria fazer, fez. Estava satisfeita. Apesar do empenho de João Romão, ninguém conseguiu descobrir o autor da sinistra tentativa e só muito tarde cada qual cuidou de pregar olho, depois de reacomodar entre plangentes lamentações o que se salvou do destroço. O tempo levantou de novo à meia-noite. Ao romper da aurora, já muita gente estava de pé e o vendeiro passava uma revista minuciosa no pátio, avaliando e carpindo, inconsolável e furioso, o seu prejuízo. De vez em quando soltava uma praga. Além do que escangalharam os urbanos dentro das casas, havia muita tina partida, muito giral quebrado, lampiões em fanicos, hortas e cercas arrasadas. O portão da frente e a tabuleta foram reduzidos a lenha. João Romão meditava para cobrir o dano, carregar um imposto sobre os moradores da estalagem, aumentando-lhes o aluguel dos cômodos e o preço dos gêneros. Viu-se numa dobadoira durante o dia inteiro. Desde pela manhã dera logo as providências para que tudo voltasse aos seus eixos o mais depressa possível. Mandou buscar novas tinas, fabricar novos jiraus e consertar os quebrados. Pôs gente a remendar o portão e a tabuleta. Ao meio-dia teve de comparecer à presença do subdelegado na secretaria da polícia. Foi mesmo em mangas de camisa e sem meias. Muitos do cortiço o acompanharam, quer por espírito de camaradagem, quer por simples curiosidade. Uma verdadeira patuscada esse passeio à cidade. Parecia uma romaria. Algumas mulheres levavam os seus pequenitos ao colo. Um magote de italianos ia à frente, macarroneando, a fumar cachimbo. Alguns cantavam. Ninguém tomou bonde. E por toda a viagem discutiram e altercaram em grande troça, comentando com gargalhadas e chalaças gordas o que iam encontrando, a chamar a atenção das ruas por onde desfilava a ruidosa farândula. A sala da polícia encheu-se. O interrogatório, exclusivamente dirigido a João Romão, era respondido por todos a um só tempo, a despeito dos protestos e das ameaças da autoridade, que se viu tonta. Nenhum deles nada esclarecia e todos se queixavam da polícia, exagerando as perdas recebidas na véspera. A respeito de como se travara o conflito e quem o provocara, o taverneiro declarou que nada podia saber ao certo, porque na ocasião se achava ausente da estalagem. Do que tinha certeza era de que as praças lhe invadiram a propriedade e puseram em cacos tudo o que encontraram, como se aquilo lá fosse roupa de francês. Bem feito! Bradou o subdelegado. Não resistissem! Um coro de respostas assanhadas levantou-se para justificar a resistência. Ah, estavam mais que fartos de ver o que pintavam os morcegos quando lhes não saía alguém pela frente. Esbodegavam até a última, só pelo gostinho de fazer mal. Pois então uma criatura, porque estava a divertir-se um bocado com os amigos, havia de ser aperreada que nem boi ladrão? Tinha lá jeito? Os rolos eram sempre a polícia quem os levantava com as suas fúrias. Não se metesse ela na vida de quem vivia sossegado no seu canto e não sairia tanto barulho. Como de costume, o espírito de coletividade,
que unia aquela gente em círculo de ferro e impediu que transpirasse o menor vislumbre de denúncia. O subdelegado, depois de dirigir-se inutilmente a um por um, despachou o bando, que fez logo a sua retirada, no meio de uma lacridade mais quente ainda que a da ida. Lá no cortiço, de portas adentro, podiam esfaquear-se à vontade, que nenhum deles, e muito menos a vítima, seria capaz de apontar o criminoso. Tanto que o médico, que, logo depois da invasão da polícia, desceu da casa do Miranda à estalagem para socorrer Jerônimo, não conseguiu arrancar deste o menor esclarecimento sobre o motivo da navalhada. Não fora nada, não fora de propósito, estavam a brincar e sucedera aquilo. Ninguém tivera a menor intenção de fazer-lhe moça. Rita mostrou-se de uma incansável solicitude para com o ferido. Foi ela quem correu a buscar os remédios, quem serviu de ajudante ao médico e quem serviu de enfermeiro ao doente. Muitos lá iam, demorando-se um instante para dar fé. Ela, porém, desde que Jerônimo se achou operado, não lhe abandonou a cabeceira, ao passo que Piedade, aflita e atarantada, não fazia senão chorar e arreliar-se. A mulata, essa, não chorava, mas a sua fisionomia tinha uma profunda expressão de mágoa enternecida. Agora toda ela se sentia a apegar-se àquele homem bom e forte, aquele gigante inofensivo, aquele Hércules tranqüilo que mataria o firmo com uma punhada, mas que, na sua boa-fé, se deixara navalhar pelo Facínora. E tudo por causa dela, só por ela. Seu coração de mulher rendia-se cativo a semelhante dedicação ensanguentada e dolorosa. E ele, o mísero, interrompia as contrações do rosto para sorrir defronte dos olhos enamorados da baiana, feliz naquela desgraça que lhe permitia gozar dos seus carinhos. E tomava-lhe as mãos e cingia-lhe a cintura, resignado e comovido, sem uma palavra, sem um gesto, mas a dizer bem claro, na sua dor silenciosa e quieta de animal ferido, que a amava muito, que a amava loucamente. Rita afagava-o, já sem a menor sombra de escrúpulo, tratando-o por tu, ameigando-lhe os cabelos sujos de sangue com a polpa macia da sua mão feminil. E ali mesmo, em presença da mulher dele, só faltava beijá-lo com a boca, que com os olhos o devorava de beijos ardentes e sequiosos. Depois da meia-noite dada, ela e Piedade ficaram sozinhas velando o enfermo. Deliberou-se que este iria pela manhã para a ordem de Santo Antônio, de que era irmão. E, com efeito, no dia imediato, enquanto o vendeiro e seu bando andavam lá às voltas com a polícia e o resto do cortiço formigava, tagarelando em volta do concerto das tinas e jiraus, Jerônimo, ao lado da mulher e da Rita, seguia dentro de um carro para o hospital. As duas só voltaram de lá à noite, caindo de fadiga. De resto, toda a estalagem estava igualmente prostrada e morrendo pela cama, se bem que nesse dia as lavadeiras, em geral, gazeassem o trabalho. As que tinham roupa com mais pressa foram lavar fora ou arrastaram bacias de banho para debaixo das bicas, a falta de melhor vasilha para o serviço. Discutiu-se a campanha da véspera, sem variar de assunto. Aqui era um que lembrava as suas proezas com os urbanos, descrevendo entusiasmado os pormenores da luta. Ali, outro repetia, cheio de empáfia, os desaforos que dissera depois nas bochechas da autoridade. Mais adiante, trocavam-se queixas e recriminações. Cada qual, mulheres e homens, sofrera o seu prejuízo ou a sua arranhadura e mostravam entre si, numa febre de indignação, os objetos partidos ou a parte do corpo escoriada. Mas às 9 da noite já não havia viva alma no pátio da estalagem. A venda fechou-se um pouco mais cedo que de costume. Bertoleza atirou-se ao colchão, estrompada. João Romão recolheu-se junto dela, porém não conseguiu dormir. Sentia calafrios e pontadas na cabeça. Chamou pela amiga a gemer e pediu-lhe que lhe desse alguma coisa para suar.
supunha estar com febre. A crioula só descansou quando, muitas horas adiante, depois de mudar-lhe a roupa, o viu pegar no sono. E, daí a pouco, às 4 da madrugada, erguia-se ela, com estalos de juntas a bocejar, fungando no seu estremunhamento pesadão e pigarreando forte. Acordou o caixeiro para ir ao mercado. Gargarejou um pouco d'água à torneira da cozinha e foi fazer fogo para o café dos trabalhadores, riscando fósforos e acendendo cavacos num fogareiro, donde começaram a borbotar grossos novelos de fumo espesso. Lá fora clareava já e a vida renascia no cortiço. A luta de todos os dias continuava, como se não houvera interrupção. Principiava o burburinho. Aquela noite bem dormida punha-os a todos de bom humor. Pombinha, entretanto, nessa manhã acordara abatida e nervosa, sem ânimo de sair dos lençóis. Pediu café à mãe, bebeu e tornou a abraçar-se nos travesseiros, escondendo o rosto. Não te sentes melhor hoje, minha filha? Perguntou-lhe dona Isabel, apalpando-lhe a testa. Febre não tens? Ainda sinto o corpo mole, mas não é nada, isso passa. Foi de tanto gelo que tomaste em casa da madama, não te dizia? Agora o melhor é dar-te um escalda-pés. Não, não, por amor de Deus, daqui a pouco estou em pé. Às 8 horas, com efeito, levantava-se e fazia indolentemente o alinho da cabeça defronte do seu modesto lavatório de ferro. Dir-se-ia sem forças para a menor coisa. Toda ela transpirava uma contemplativa melancolia de convalescente. Havia uma doce expressão dolorosa na limpidez cristalina de seus olhos de moça enferma. Um pobre sorriso pálido a entreabrir-lhe as pétalas da boca, sem lhe alegrar os lábios, que pareciam ressequidos à míngua de beijos de amor. Assim, delicada planta murcha, langue-se e morre, se carinhosa borboleta não vai sacudir sobre ela as asas prenhes de fecundo e dourado pólen. O passeio à casa de Léonie fizera-lhe muito mal. Trouxe de lá impressões e íntimos vexames que nunca mais se apagariam por toda a sua vida. A cocote recebeu-a de braços abertos, radiante com apanhá-la junto de si, naqueles divãs fofos e traidores, entre todo aquele luxo extravagante e requintado, próprio para os vícios grandes. Ordenou à criada que não deixasse entrar ninguém, nem mesmo o bebê, e assentou-se ao lado da menina, bem juntinho uma da outra, tomando-lhe as mãos, fazendo-lhe uma infinidade de perguntas e pedindo-lhe beijos que saboreava gemendo de olhos fechados. Dona Isabel suspirava também, mas doutro modo. Na sua parva compreensão do conforto, aqueles impertinentes espelhos, aqueles móveis casquilhos e aquelas cortinas escandalosas arrancavam-lhe saudosas recordações do bom tempo e avivavam a sua impaciência por melhor futuro. Ai, assim Deus quisesse ajudá-la! Às 2 da tarde, Léonie, por sua própria mão, serviu às visitas um pequeno lanche de foie gras, presunto e queijo, acompanhado de champanha, gelo e água de seltz. E, sem se descuidar um instante da rapariga, tinha para ela extremas solicitudes de namorado. Levava-lhe a comida à boca, bebia do seu copo, apertava-lhe os dedos por debaixo da mesa. Depois da refeição, dona Isabel, que não estava habituada a tomar vinho, sentiu vontade de descansar o corpo. Léonie franqueou-lhe um bom quarto, com boa cama, e mal percebeu que a velha dormia, fechou a porta pelo lado de fora para melhor ficar em liberdade com a pequena. Bem, agora estavam perfeitamente a sós. Vem cá, minha flor, disse-lhe, puxando-a contra si e deixando-se cair sobre um divã. Sabes, eu te quero cada vez mais, estou louca por ti. E devorava-a de beijos violentos, repetidos, quentes, que sufocavam a menina,
enchendo-a de espanto e de um instintivo temor, cuja origem a pobrezinha, na sua simplicidade, não podia saber qual era. A cocote percebeu o seu enleio e ergueu-se, sem largar-lhe a mão. Descansemos nós também um pouco, propôs arrastando-a para a alcova. Pombinha sentou-se constrangida no rebordo da cama e toda perplexa, com vontade de afastar-se, mas sem ânimo de protestar, por acanhamento, tentou reatar o fio da conversa, que elas sustentavam um pouco antes à mesa, em presença de dona Isabel. Léonie fingia prestar-lhe atenção e nada mais fazia do que afagar-lhe a cintura, as coxas e o colo. Depois, como que distraidamente, começou a desabotoar-lhe o corpinho do vestido. Não, para quê? Não quero despir-me. Mas faz tanto calor, põe-te a gosto. Estou bem assim, não quero. Que tolice a tua, não vês que sou mulher, tolinha? Tu que tens medo? Olha, vou dar o exemplo. E, num relance, desfez-se da roupa e prosseguiu na campanha. A menina, vendo-se descomposta, cruzou os braços sobre o seio, vermelha de pudor. Deixa! Segredou-lhe a outra, com os olhos envesgados, a pupila trêmula. E, apesar dos protestos, das súplicas e até das lágrimas da infeliz, arrancou-lhe a última vestimenta e precipitou-se contra ela, a beijar-lhe todo o corpo, a empolgar-lhe com os lábios o róseo bico do peito. Oh, deixa disso! Reclamava Pombinha, estorcendo-se em cócegas e deixando ver preciosidades de nudez fresca e virginal que enlouqueciam a prostituta. Que mal faz? Estamos brincando. Não, balbuciou a vítima, repelindo-a. Sim, insistiu Léonie, fechando-a entre os braços, como entre duas colunas, e pondo em contato com o dela todo o seu corpo nu. Pombinha arfava, relutando, mas o atrito daquelas duas grossas pomas irrequietas sobre o seu mesquinho peito de donzela impúbere e o roçar vertiginoso daqueles cabelos ásperos e crespos nas estações mais sensitivas da sua feminilidade acabaram por afoguear-lhe a pólvora do sangue, desertando-lhe a razão ao rebate dos sentidos. Agora espolinhava-se toda, cerrando os dentes, fremindo-lhe a carne em crispações de espasmo, ao passo que a outra, por cima, doida de luxúria, irracional, feroz, revoluteava em corcovos de égua, bufando e relinchando. E metia-lhe a língua tersa pela boca e pelas orelhas, e esmagava-lhe os olhos debaixo dos seus beijos lubrificados de espuma, e mordia-lhe o lóbulo dos ombros, e agarrava-lhe convulsivamente o cabelo, como se quisesse arrancá-lo aos punhados, até que, com um assomo mais forte, devorou-a num abraço de todo o corpo, ganindo ligeiros gritos, secos, curtos, muito agudos, e afinal desabou para o lado, exânime, inerte, os membros atirados num abandono de bêbado, soltando de instante a instante um soluço estrangulado. A menina voltara a si e torcera-se logo em sentido contrário à adversária, cingindo-se rente aos travesseiros e abafando o seu pranto, envergonhada e corrida. A impúdica, mal orientada ainda e sem conseguir abrir os olhos, procurou animá-la, ameigando-lhe a nuca e as espáduas. Mas Pombinha parecia inconsolável e a outra teve de erguer-se a meio e puxá-la como uma criança para o seu colo, onde ela foi ocultando o rosto a soluçar baixinho. Não chores assim, meu amor. Pombinha continuou a soluçar. Vamos, não quero ver-te deste modo. Estás zangada comigo? Não volto mais aqui, nunca mais! Exclamou por fim a donzela,
desgalgando o leito para vestir-se. Vem cá, não sejas ruim. Ficarei muito triste se estiveres mal com a tua negrinha. Anda, não me feches a cara. Deixe-me. Vem cá, pombinha. Não vou, já disse. E vestia-se com movimentos de raiva. Léonie saltara para junto dela e pôs-se a beijar-lhe à força os ouvidos e o pescoço, fazendo-se muito humilde, adulando-a, comprometendo-se a ser sua escrava e obedecer-lhe como um cachorrinho, contanto que aquela tirana não se fosse assim zangada. Faço tudo, tudo, mas não fiques mal comigo. Ah, se soubesses como eu te adoro! Não sei, largue-me. Espera! Que amolação, oh! Deixa de tolice, escuta, por amor de Deus. Pombinha acabava de encasar o último botão do corpinho e repuxava o pescoço e sacudia os braços, ajustando bem a sua roupa ao corpo. Mas Léonie caíra-lhe aos pés, enleando-a pelas pernas e beijando-lhe as saias. Olha, ouve! Deixe-me sair. Não, não hás de ir zangada ou faço aqui um escândalo dos diabos. É que mamãe já acordou com certeza. Que acordasse? Agora a meretriz defendia a porta da alcova. Oh, meu Deus, deixe-me sair. Não deixo sem fazermos as pazes. Que aborrecimento! Dá-me um beijo. Não dou? Pois então não sais? Eu grito. Pois grita, que me importa? Arrede-se daqui, por favor. Faz as pazes. Não estou zangada, creia, estou indisposta, não me sinto boa. Mas eu faço questão do beijo. Pois bem, está aí. E beijou-a. Não quero assim, foi dado de má vontade. Pombinha deu-lhe outro. Ah, agora bem, espera um nada, deixa arranjar-me. É um instante. Em 3 tempos lavou-se ligeiramente no bidê, endireitou o penteado defronte do espelho, num movimento rápido de dedos, e empoou-se e perfumou-se, e enfiou camisa, anágua e penteador, tudo com uma expedição de quem está habituada a vestir-se muitas vezes por dia. E pronta correu uma vista d'olhos pela menina, desenrugou-lhe a saia, consertou-lhe melhor os cabelos e, readquirindo o seu ar tranqüilo de mulher ajuizada, tomou-a pela cintura e levou-a vagarosamente até a sala de jantar para tomarem vermute com gasosa. O jantar foi às 6h30. Correu frio, não tanto por parte de Pombinha, que aliás se mostrava bem incomodada, como porque dona Isabel, dormindo até o momento de a chamarem para a mesa, sentia-se aziada com o foie gras. A dona da casa, todavia, não se forrou a desvelos e fez por alegrá-las, rindo e contando anedotas burlescas. Ao café apareceu Juju, que a criada levara a passear desde logo depois do almoço, e uma afetação de agrados levantou-se em torno da pequerrucha. Léonie pôs-se a conversar com ela, falando como criança, dizendo-lhe que mostrasse a dona Isabel o seu patinho novo. Mais tarde, no terraço, enquanto fumava um cigarro, tomou a mão de Pombinha e meteu-lhe no dedo um anel com um diamante cercado de pérolas. A menina recusou o mimo formalmente. Foi precisa a intervenção da velha para que ela consentisse em aceitá-lo. Às 8h retiraram-se as visitas, seguindo direitinho para a estalagem. Durante toda a viagem, Pombinha parecia preocupada e triste. — Que tens tu? — perguntou-lhe a mãe 2 vezes. E de ambas a filha respondeu: nada, aborrecimento. No pouco que dormiu essa noite, que foi a do barulho com a polícia, teve sonhos agitados e passou mal todo o dia seguinte, com molezas de febre e dores no útero.
Não arredou pé de casa nem para ver os destroços do conflito. A notícia do desfloramento e da fuga de Florinda, como a da loucura da velha marciana, produziram-lhe grande abalo nos nervos. Na manhã imediata, a despeito de fazer-se forte, torceu o nariz ao pobre almoço que dona Isabel lhe apresentou carinhosa. Persistiam-lhe as dores uterinas, não vivas, mas constantes. Não teve ânimo de pegar na costura e um livro que ela tentou ler foi por várias vezes repelido. Às 11 para o meio-dia, era tal o seu constrangimento e era tal o seu desassossego entre as apertadas paredes do número 15, que, malgrado os protestos da velha, saiu a dar uma volta por detrás do cortiço, à sombra dos bambus e das mangueiras. Uma irresistível necessidade de estar só, completamente só, uma aflição de conversar consigo mesma, a apartavam do seu estreito quarto sufocante, tão tristonho e tão pouco amigo. Pungia-lhe na brancura da alma virgem um arrependimento incisivo e negro das torpezas da antevéspera. Mas, lubrificada por essa recordação, toda sua carne ria e rejubilava-se, pressentindo delícias que lhe pareciam reservadas para mais tarde, junto de um homem amado. Dentro dela balbuciavam desejos, até aí mudos e adormecidos, e mistérios desvendavam-se no segredo do seu corpo, enchendo-a de surpresa e mergulhando-a em fundas concentrações de êxtases. Um inefável quebranto afrouxava-lhe a energia e destendia-lhe os músculos com uma embriaguez de flores traiçoeiras. Não pôde resistir. Assentou-se debaixo das árvores, um cotovelo em terra, a cabeça reclinada contra a palma da mão. Na doce tranqüilidade daquela sombra morna, ouviam-se retinir distantes a picareta dos homens da pedreira e o martelo dos ferreiros na forja, e o canto dos trabalhadores, ora mais claro, ora mais duvidoso, acompanhando o marulhar dos ventos, ondeava no espaço, melancólico e sentido, como um coro religioso de penitentes. O calor tirava do capim um cheiro sensual. A moça fechou as pálpebras, vencida pelo seu delicioso entorpecimento, e estendeu-se de todo no chão, de barriga para o ar, braços e pernas abertas. Adormeceu. Começou logo a sonhar que em de redor ia tudo se fazendo de um cor-de-rosa, a princípio muito leve e transparente, depois mais carregado e mais, até formar-se em torno dela uma floresta vermelha, cor de sangue, onde largos tinhorões rubros se agitavam lentamente, e viu-se nua, toda nua, exposta ao céu, sob a tépida luz de um sol embriagador que lhe batia de chapa sobre os seios. Mas, pouco a pouco, seus olhos, posto que bem abertos, nada mais enxergavam do que uma grande claridade palpitante, onde o sol, feito de uma só mancha reluzente, oscilava como um pêndulo fantástico. Entretanto, notava que, em volta da sua nudez alourada pela luz, iam-se formando ondulantes camadas sanguíneas que se agitavam, desprendendo aromas de flor. E, rodando o olhar, percebeu, cheia de encantos, que se achava deitada entre pétalas gigantescas no regaço de uma rosa interminável, em que seu corpo se atufava como em ninho de veludo carmesim, bordado de ouro, fofo, macio, trescalante e morno. E suspirando, espreguiçou-se toda num enleio de volúpia ascética. Lá do alto o sol a fitava obstinadamente, enamorado das suas mimosas formas de menina. Ela sorriu para ele, requebrando os olhos, e então o fogoso astro tremeu e agitou-se, e, desdobrando-se, abriu-se de par em par em duas asas e principiou a fremir, atraído e perplexo. Mas, de repente, nem que se de improviso,
lhe inflamassem os desejos, precipitou-se lá de cima, agitando as asas, e veio enorme borboleta de fogo adejar luxuriosamente em torno da imensa rosa, em cujo regaço a virgem permanecia com os peitos franqueados. E a donzela, sempre que a borboleta se aproximava da rosa, sentia-se penetrar de um calor estranho que lhe acendia, gota a gota, todo o seu sangue de moça. E a borboleta, sem parar nunca, doidejava em todas as direções, ora fugindo rápida, ora se chegando lentamente, medrosa de tocar com as suas antenas de brasa a pele delicada e pura da menina. Esta, delirante de desejos, ardia por ser alcançada e empinava o colo, mas a borboleta fugia. Uma sofreguidão lúbrica, desensofrida, apoderou-se da moça. Queria a todo custo que a borboleta pousasse nela, ao menos um instante, um só instante, e a fechasse num rápido abraço dentro das suas asas ardentes. Mas a borboleta, sempre doida, não conseguia deter-se. Mal se adiantava, fugia logo, irrequieta, desvairada de volúpia. Vem, vem! Suplicava a donzela, apresentando o corpo. Pousa um instante em mim, queima minha carne no calor das tuas asas. E a rosa, que a tinha ao colo, é que parecia falar e não ela. De cada vez que a borboleta se avizinhava com as suas negaças, a flor arregaçava-se toda, dilatando as pétalas, abrindo o seu pistilo vermelho e ávido daquele contato com a luz. Não fujas, não fujas, pousa um instante. A borboleta não pousou, mas num delírio convulsa de amor, sacudiu as asas com mais ímpeto e uma nuvem de poeira dourada desprendeu-se sobre a rosa, fazendo a donzela soltar gemidos e suspiros, tonta de gosto sob aquele eflúvio luminoso e fecundante. Nisto, Pombinha soltou um ai formidável e despertou sobressaltada, levando logo ambas as mãos ao meio do corpo. E feliz e cheia de susto ao mesmo tempo, a rir e a chorar, sentiu o grito da puberdade sair-lhe afinal das entranhas, em uma onda vermelha e quente. A natureza sorriu-se comovida. Um sino ao longe batia alegre as 12 badaladas do meio-dia. O sol, vitorioso, estava a pino e por entre a copagem negra da mangueira, um dos seus raios descia em fio de ouro sobre o ventre da rapariga, abençoando a nova mulher que se formava para o mundo. Fim do capítulo 11.